Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, tô de volta na área depois de tirar um sábado aí de folga, aniversário do sobrinha, irmão, juntou a família e a gente acabou deixando o futebol de lado. Deixando entre aspas, né? Porque eu fiquei ligado em tudo que tava rolando de futebol ontem. Vamos falar de Vasco que entra em campo hoje para nossa alegria e para o nosso desespero. E a gente, por isso que eu botei aí no título, né? Hoje é dia de sofrer por amor, ou sofrer de amor, porque a gente ama demais e sabe que vai passar raiva, sabe que vai passar estresse, sabe. Tem muita gente que manda mensagem que fala que nem assiste mais jogos do Vasco, infelizmente. Mas vamos lá, vamos falar de Vasco, vamos trocar uma ideia. Antes de pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Aí você ativa o sininho, compartilha, deixa uma mensagem que ajuda, beleza? Bom, ontem tiveram jogos do Campeonato Brasileiro. O Juventude empatou com... O Juventude jogou com quem, cara? Juventude Cuiabá, 1-1. Cuiabá saiu na frente, o Juventude foi lá. Acho que foi o Nenê até no finalzinho do jogo. Empatou. O Juventude dando moles. Empata com o Grêmio depois de estar ganhando. Teve a chance de fazer o 3-1, né? Com um pênalti que perdeu. O Grêmio foi lá no finalzinho e empatou. Agora o Juventude toma um gol do Cuiabá e vai lá no finalzinho e empata. E teve o jogo do pipoqueiro, o Botafogo, que a galera tá tirando uma onda com o Botafogo da pipoca. Tem uns botafoguenses que gostam de assistir o canal, sabe que eu falo aqui que o Botafogo hoje tem disparado o melhor time do Campeonato Brasileiro, joga um futebol do caramba quando tá com a cabeça no lugar, com os jogadores ali titulares, né, como o Luiz Henrique, o Almada, cara, o time sobra. Só que tem esse trauma, né? Tem essa parada aí da pipoca, né? O time, quando chega na hora de decidir, sente, né? Acho que psicologicamente sente pra caramba. E ontem saiu perdendo pro Vitória 1-0, conseguiu buscar um empate no finalzinho, 1-1. E tem ali uma Libertadores. Cara, tá complicada a situação pro Botafogo. Agora o Palmeiras assume a ponta. O Botafogo encara o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras. Agora os dois com 70 pontos, enfim, ficou bem embaçado aí pro Botafogo por causa dessa situação mais mental do que eu acho que futebol. Porque futebol, se botar a bola no chão, acho que não tem time para ganhar do Botafogo hoje no Brasil. Se tiver com a cabeça tranquila, é difícil ganhar do Botafogo, cara, muito difícil, né? Eu sou clubista pra caramba, mas eu amo futebol e gosto de analisar também os outros times sem colocar o coração na frente. O Cruzeiro ontem jogou a Sul-Americana, né? Perdeu por 2-1. Cara, o Cruzeiro entrou muito mole no primeiro tempo. O Racing engoliu o Cruzeiro. Foi um gol logo que foi anulado por causa de fração de segundo. Depois meteu 2, teve chance de fazer mais. Segundo tempo o Cruzeiro reagiu, fez um gol, foi pra cima. Aí já era tarde, o Racing campeão. E aquela vaguinha de pré-Libertadores, que falavam que ia ter a mais, esquece, Cruzeiro campeão, não tem vaga a mais para os brasileiros, tá? O Atlético Goianiense encarou o Palmeiras venceu por 1-0 e no jogo das 9h30 o São Paulo tomou logo 2 do Atlético, o Atlético não fazia um gol há 5 jogos, tá igual o Vasco também não faz um gol há um caralhão de jogos. Aí o Atlético logo de cara, no primeiro minuto, fez o gol e depois, acho que foi o gol mais rápido do campeonato, e depois fez o 2-0 e tomou um empate ainda no primeiro tempo. 2-2 terminou aí o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Hoje a gente tem às 16 horas o Corinthians e o Vasco. A gente vai ver no bonde passar. Cara, uma coisa que eu tava assistindo lá e conversando com alguns amigos, né? Por exemplo, o jogo do Vitória. O Vitória é um time arrumadinho, cara. Como é que... Eu fico olhando assim, porque se eu olho o elenco, que elenco o Vitória tem? Que grande elenco o Fortaleza tem. Que grande jogador, que grande medalhão o Fortaleza tem. O Juventude, que joga um futebol arrumado também, embora tenha tropeçado em casa aí com esse empate, tá lá embaixo. Cara, você consegue ver um mínimo de organização dentro de campo e uma coisa que falta muito para o Vasco, cara, velocidade, dinâmica. O Vasco não tem, cara. Você fica vendo o Vitória jogar, cara, você vê a celeridade que eles dão num contra-ataque, né, numa transição, como que eles tocam bola rápido, como eles chegam muito fácil no ataque. Todos os times têm um mínimo de organização e jogadores que cumprem essa função de velocidade, né? O Vasco não, cara. O Vasco, além de não ter uma organização tática, é um time engessado, com um esquema que já caducou.
que insiste em jogar com pontas, que não tem jogador de velocidade, aí você vai pegar o elenco do Vasco, até os jogadores que a gente acha que tem que ser titular no Vasco, não estou contestando aqui qualidade de jogador, estou falando por características. Você pega o Hugo Moura, o Cocão, o Piton, o Payet, o Verratti, o Coutinho, o Puma, quem mais? Acho que só sobra o PH. O único jogador que a gente tem que consegue correr, consegue ter uma transição rápida é o Paulo Henrique. O resto do time do Vasco, ele é estático, cara. Ele é pesado, ele é lento. Ele é um time previsível, fácil de marcar, fácil tomar gol em todos os jogos. E um parto, uma ladeira para o Vasco fazer um gol. É uma dificuldade da bola chegar e a gente criar situações de gol. Falta um Peck, como a gente tinha na outra temporada, um Orediano, por mais que a galera tenha jogado pouco, acho que até por causa do momento que o Peck vinha vivendo. Hoje a gente sente falta de um David, que eu mesmo criticava pra caramba, mas um jogador que sabe, de mobilidade, um jogador que ia na linha de fundo, de força, vinha pra dentro, chutava, conseguia, ou quando não fazia gol, conseguia levar trabalho para a defesa adversária, voltava, conseguia marcar, ajudava nessa transição. O Adson faz uma falta do caramba, matou o time quando saiu esses dois jogadores e ficou um time previsível, lento, pesado, cansado dentro de campo. Por isso que a gente fica falando, por isso que toda coletiva de pós-jogo, a discussão no Vasco é a questão física. E o Rafael Paiva até falou, olha, gente, não é questão física, os caras treinam, os caras estão em dia com a questão física. O problema é característica, você não vai esperar um Verratti sair correndo, ou um Payet, ou alguém fazer uma função que não tem nada a ver com a característica deles. E tem razão, nisso aí o Paiva tem razão, tá? Então, eu vendo os outros times jogar, me deu um desânimo, me deu uma tristeza de pensar, o Vasco hoje joga, se não for o pior, ele é um dos piores futebol do Campeonato Brasileiro. Se for perder, perde para um Atlético Goianiense, acho que viu? Porque é complicado, é difícil. Vamos lá, vamos falar de Vasco, vamos voltar aqui para a gente falar da provável escalação dos times para esse jogo. O Corinthians tem desfalques importantes, com um jogador que vinha arrebentando, o Depay, e o Willian Alberto, que tinha voltado a fazer gols. E hoje vai de Hugo Souza, Mateuzinho, que é aquele que era ex-Flamengo, Hugo Souza, ex-Flamengo, André Ramalho, zagueiro que não quis fechar com o Vasco, Gustavo Henrique, aquele ex-zagueiro do Santos, que tá lá, uma dupla de zaga boa essa aí, hein? Matheus Bidu, aí vem no meio de campo José Martinez, Breno Bidon, Carilho e Garro. Bom jogador o Garro. E Thales Magno com o Romero. Esse Thales Magno é lei do ex e o Romero é um cara que costuma dar sorte demais contra o Vasco, esse tal desse Romero aí. Então, é o provável time do Vasco, do Corinthians. O Vasco vem com Léo Jardim, PH, João Vitor, Léo e Piton, Hugo Moura, Galdames, Payet, Leandrinho, Domingues e Verratti. Não sei se ele vai meter esse Domingues de novo de ponta, aí esquece, filho, esquece. É triste, né? A gente já fica desanimado antes do jogo. Quando sai a escalação, o Vascaíno já fica apavorado. O juiz é o Davi de Oliveira e o VAR é o Pablo Ramon. Nunca vi falar. Tá, então tá aí. Essa provável escalação, Vascaíno em campo às 16 horas, transmitido pela Globo, Sport TV, o Premier, vai passar aí na porra toda esse jogo do Vasco. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro, hoje é dia de In-Play. A In-Play é parceira do canal Vascaíno Cerrado, é um jogo de estatística. É um fantasy game. É casa de aposta? Não, você não tem que colocar um centavo lá. Você vai entrar, fazer o cadastro, o link tá no primeiro comentário fixado, ou na descrição. Clicou, fez o cadastro, aí você vai ganhar 1000 moedas. Todo dia vão liberar para você 250 moedas para você participar dos campeonatos e tentar acertar as estatísticas. O que eu ganho? Você ganha que você está se divertindo, acompanhando o jogo do Vasco. E se você for fera, se você conseguir ficar entre os primeiros e acumular moeda, depois você pode sacar, tem um limite lá que você pode fazer o saque, solicitar o saque em dinheiro. Pô, mas vão me dar dinheiro e eu vou entrar no aplicativo de graça. Você entra no aplicativo de graça e corre esse risco de ganhar
uma grana. Ah, mas se as minhas moedas acabar, eu tenho que botar grana para ganhar mais moeda? Não necessariamente. Tem vídeos dentro do aplicativo promocional que você vai assistir e vai ganhar moeda. Tá? Então, eu vou entrar aqui no aplicativo para você ver. Tá aqui, ó, em Play. Né? E aí você vai procurar aqui o meu perfil, que é o Vascaíno do Cerrado, para você participar, claro, do meu campeonato. Né? E tá aqui, você tem um campeonato Vasco, campeonato brasileiro, Corinthians e Vasco aqui, ó, eu vou entrar nesse aqui, 250 moedas tá cobrando nesse aqui, enfim, tem uns valores aqui, você entrou, aí quando você botou para participar, ele vai gerar aqui ao quiz, é só isso aqui, cara, ó, primeiro gol marcado no primeiro tempo, vai ter gol no primeiro tempo? Sim, acho que vai ter gol no primeiro tempo. Mais de 4,5 escanteio no primeiro tempo, acho que sim. Vai ter 5 escanteios no primeiro tempo. Mais de 5,5 substituição no jogo. Tem que trocar 6 pessoas. Vou botar que sim. Só o Vasco troca uma porrada. Mais de 5,5 impedimentos no jogo. Se fosse o Pedro Raul no ataque, eu podia até acreditar, né? São 6 impedimentos. Acho que não. Né? Aí, ó, mais de 1,5 impedimentos do Corinthians no primeiro tempo. Tem que ser 2 impedimentos do Corinthians? Acho que não. Mais de 60% de posse de bola do Corinthians no jogo? Eu creio que sim. O Corinthians deve dominar o meio de campo e a gente sabe por quê, né? Vasco marcará gol no primeiro tempo? Aí é complicado, viu? Vou deixar para você essa daí. Eu não sei se o Vasco marca. O Vasco não marca 6 jogos. Eu vou botar que o Vasco marca no segundo tempo. Mais de 5 chutes do Garro no primeiro tempo? 0,5. É um chute que ele tem que dar. Então pronto. Tá aqui um chute do Garro. Gol do Garro não. Assistência do Coutinho no jogo. Aí você vai botar sim ou não. É o verde ou o vermelho. Gol do Romero no jogo. Esse cara é cagado contra o Vasco. Né? E o gol do Payet no jogo. Você vai botando sim ou não, sim ou não. Cartão amarelo pro Hugo Moura, sim. Maicon cometerá mais de 2 faltas, não, porque acho que não vai estar nem no time titular. O Fagner cometerá mais de... Esse é outro que eu acho que também não vai estar nem no time titular. Gol do Garro no primeiro tempo, não. Enfim, tá aqui, não está acabando, porque são muitas perguntas. Quando você concluir aqui, você concluiu que você está participando aos prêmios, junto com a Implay, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2024. Vamos só para finalizar aqui, falar de dois jogadores que o Vasco andou sondando no mercado, trazido pelo GE, tá? O Vasco está mapeando o mercado atrás de volante e tinha feito consulta, ou teria feito consulta para saber a situação do Matheus Pereira, um jogador que jogou no Corinthians, tem 26 anos, ele está jogando na Europa desde 2018, mas assim, uma passagem curtíssima pela Juventus, jogou no Barcelona B e joga num time chamado Eibar. Sei nem que divisão tá esse time aí, né? Seria um desses que o Vasco consultou para saber a situação. O outro é bem conhecido, é o Rodrigo Dourado, 30 anos, que ex-Inter, você vai lembrar lá daquele gol que o Vasco sofre lá do VAR descalibrado no Campeonato Brasileiro, que a gente caiu para a segunda divisão, foi o gol do Rodrigo Dourado, tá? E não é a função dele fazer gol, né? Ele é um jogador que joga mais defensivamente, é um volante, tá na 3ª temporada do futebol mexicano, no time chamado Atlético de San, 88 jogos e 3 gols marcados. Então tá aí a situação dos volantes que o Vasco está mapeando, sondando. Diz que não tem nenhuma proposta, nenhuma negociação, tá? A página central da bola diz que o Bahia City está tentando contratar o goleiro do Atlético Mineiro, o Everton, e está tendo dificuldade, o Everson, está tendo dificuldade de fechar essa contratação e parece que passou a mirar o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Meu amigo, tudo tem um preço. Não pode jogar no time rival, não pode perder para... Depende de quanto que vão pagar, né? Porque se pagar bem, dependendo do valor da multa, né? A gente pode trazer um outro goleiro e um zagueiro, né? Tudo depende. Futebol, a gente tem que encarar também como negócio, né? Principalmente. Então, depende de quanto vão pagar, né? Se for um valor que vale, eu não tenho apego com jogador nenhum. Tem torcedor do Vasco, a gente tem 20 anos que não ganha um título. Exagerado, né? 2011. Mas tem uma caralhada de anos que a gente não ganha um título. Que a gente não só passa vergonha. E ainda tem gente que é apegado com o jogador. Eu quero, meu amigo, pagando bem, eu não tenho apego com nenhum jogador. Todos os jogadores do Vasco
são vendíveis. Né? O problema, o grande problema é o que vai fazer com o dinheiro, o que vão trazer para substituir, porque costuma vir um pior, né? Costuma vir um pior. Nunca você vende um jogador para vir um melhor. E aí, esse é o grande problema. Agora, quanto a vender, meu filho, não tem um apego a preço com nenhum. Todos são vendíveis. Curte, inscreve no canal, até mais tarde pra gente aqui se estressar. Fique com Deus e saudações vascaínas. Toma um remedinho, uma água com açúcar e curte enquanto não chega às 4 horas da tarde.